Olá, olá! Mais uma live! Gente, tô com medo desse negócio cair. Acho que cai não, só eu ficar quieta aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live, bem-vindas! Nossa live de hoje é com a doutora Mariana, ela é psiquiatra e nós vamos falar sobre as alterações do sono. A gente escuta muito aí sobre o quanto que as dores intensificam com o sono não reparador. Então hoje a gente vai falar aqui com uma convidada especial, a doutora Mariana. A Lana já está aqui comigo. Seja bem-vinda, Lana. Só aguardar uns minutinhos aqui pro pessoal entrar. Vamos entrando. Ismael acabou de entrar também. Bem-vindo, Ismael. Jonathan. Vilma. Oi, Vilma. Tudo bom? Deixa eu ver se é a Vilma que estudou comigo. É, Vilma? Acho que é. Gardênia. Oi, Gardênia. Tudo bom? Como tá as coisas aí? Júnior. Oi, Vilma, é você! Que bom te ver! Saudade daquela época. Você ali na Barra fazer o reencontro, né? Rose, tudo bom, Rose? Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu ver se compartilha. Oi, Mariana, Olá, boa noite. tudo bom? Boa Tudo noite, que prazer ter você aqui. igualmente. Fiquei muito lisonjeada, é um prazer estar aqui. Eu adorei esse convite, fico muito feliz com essa Que live. bom. Que bom. A doutora Mariana, pessoal, ela é psiquiatra, como eu estava falando anteriormente. E, doutora, eu escuto muitas queixas em relação à questão do sono, né? Para começar, fica muitas dúvidas, né? Eu tenho dificuldade de dormir, para qual especialista eu vou? E a psiquiatria é uma área que aborda essa questão também, né? Sim, sim. Nós somos, para quem não sabe, né? Existe uma parcela de pacientes que não sabem, nós somos médicos, né? Primeiro nós fazemos medicina e depois a maioria faz residência em psiquiatria, né? Para atuar na saúde mental, para tratar transtornos mentais, entre eles insônia, alteração do sono, entre outras questões que nós vamos aprofundar aqui hoje. Nós cuidamos de pacientes com insônia e quando a insônia também é um sintoma que é muito comum a gente ver também, eu vou dar detalhes sobre isso aqui hoje. Isso mesmo. Eu trouxe a doutora Mariana aqui conosco, mulheres, que direto tem uma que me manda mensagem, a gente vê aí nas lives que eu vou compartilhando com vocês e tem muitas queixas em relação ao sono. Então, quem está entrando aqui, quem caiu de paraquedas, a gente está falando sobre a qualidade do sono, né? Tanto para as mulheres que sofrem de fibromialgia, quanto aí quem tem muita enxaqueca, quem tem dificuldade de dormir também é uma live que vai agregar muito para vocês. Então, a fibromialgia, ela é uma síndrome, né, reumática com dores difusa, que é caracterizado aí com dor crônica pelo corpo inteiro. A gente tem alguns pontos de dor, mas hoje não necessariamente as mulheres com fibromialgia têm os pontos exatos ali na dor. Então, a gente vai fazendo ali um repertório de análises clínicas, e é um médico que precisa diagnosticar. E aí, uma das coisas que eu acho importante a gente abordar aqui é como está a qualidade do seu sono e o que é ter qualidade. Porque antes da gente abordar as alterações, a gente precisa perceber e entender aqui com a doutora Mariana o que é ter qualidade, porque às vezes a pessoa fala, eu durmo 3 horas e tá ok.
Ah, eu durmo 9 horas e parece que eu nem dormi. O que que é qualidade, Mariana? Sobre isso. Bom, primeiro, como você falou, a fibromialgia é uma doença reumatológica, né? Os reumatologistas são os médicos que normalmente fazem o diagnóstico e conduzem. Como é uma doença muito complexa, né? Há uma necessidade muito grande do suporte desse atendimento ser multiprofissional. Então, o médico reumatologista, a psicologia, né? No caso, o psicólogo como você, especialista na condução de quadros dolorosos, né? A psiquiatria também, educadores físicos, já que a atividade física é um dos tratamentos, né? Então, por ser uma doença de idade, eu preciso frisar que há uma necessidade de um acompanhamento profissional. E por isso, além dos profissionais, o paciente tem que estar envolvido no tratamento. Bom, voltando para a questão do sono, que é o foco hoje, né, da nossa live. O que que acontece? O ser humano, ao longo, né, do seu envelhecimento, ele tem necessidades diferentes de sono. Né? Os recém-nascidos, por exemplo, eles têm uma necessidade de até 17 horas, 16 horas de sono. É um sonho para as mães, às vezes não acontece dessa forma. Ao longo do tempo, com um ano, ele já tem mais uma necessidade de 14, 16 horas. Vamos envelhecendo, essa necessidade vai reduzindo. Estima-se que adultos jovens tenham uma necessidade em torno de 7 a 10 horas, mas é claro que isso é muito personalizado, né? O que que a gente chama de um sono de qualidade? Então, primeiro, a gente personaliza como funciona, como que ele se sente descansado, com quantas horas usualmente ele se sente descansado, dentro dessa média que a gente conversou. Outra questão, ele dorme horas que ele é adequada e acorda disposto, que aí é o que a gente chama de sono reparador, que é importantíssimo, que é muito comum, né, nas nossas pacientes com fibromialgia, elas queixam muitas vezes que tem um sono não reparador. Então, assim, se você acorda e sente que tá bem para trabalhar, tá bem para ficar em casa, ficar com sua família, então foi um sono reparador. Então é isso que a gente leva em conta. E um dos pontos aí do sono não reparador é também a fadiga crônica, né? Então, É. a pessoa ela vai dormindo, dormindo, e mesmo dormindo a quantidade de tempo que for, ela não consegue descansar, ela fica muito fadigada, né? A respiração dela ela fica ofegante, qualquer esforço é muito esforço. Então, a gente sabe Uhum, que a doença, a fibromialgia, ela é uma doença que ela existe, ela é real, ela não é detectada por exames, né? Mas ela é percebida, ela já é comprovada através de exames clínicos. Então, uhum. você está ofegante, você está dormindo, mas não conseguindo descansar. Então, tudo isso já é sintomas para você perceber. E um outro ponto que eu acho importante a gente abordar é o quanto que é importante o dormir, o ter o sono, porque as mulheres aí muito ativas, né, que precisa ser mil e uma utilidades, elas pode acreditar que não, vou dormir para quê? Tem muita coisa para fazer. E aí deixa por último a questão do sono. Só que isso vai atrapalhando enormemente a sua produtividade e a sua qualidade. É uma bola de neve, né? A gente falando das nossas mulheres, das nossas pacientes que têm fibromialgia, a fadiga e a alteração do sono entram nos critérios diagnósticos, né? Então, uma coisa vai exacerbar a outra. Na medida em que a fadiga piora, o sono também vai piorar. O sono piorando, a gente tem uma piora da fadiga. O que se sabe hoje? Que a própria alteração do sono, ela traz consequências negativas para a cognição. Então, você, mulher que trabalha, está com uma alteração do sono, esse sono ou não reparador, ou outros tipos de insônia que logo mais eu vou falar. A sua cognição, o seu desempenho profissional e até domiciliar mesmo, né, para administrar as questões domésticas, totalmente comprometidas. Importante saber que essa privação e esse sono
não reparador, ele implica numa perda de neurônios, né? Numa alteração neurobiológica. Então é mais sério do que o que a gente... Uhum. Tanto que eu estava lendo uma reportagem que não sei quantos anos da nossa vida a gente passa dormindo, né? De tão importante assim, que se a gente for somar aí a quantidade de horas. E eu preciso falar da questão da autoestima, né? A Mariana está aqui falando da questão da diminuição da produtividade, da cognição, da alteração da cognição, e isso vai afetar diretamente a sua autoestima, o quanto você se percebe capaz de fazer algo. Então, coisas simples que você pode ir modificando para melhorar a qualidade do seu sono. Olha quanta coisa vai melhorar a sua produtividade, a sua autoestima, o seu autoconceito, o quanto você acredita de si mesma. Né? Às vezes as mulheres com fibromialgia, eu percebo que elas, por sentir muitas dores, elas vão já se incapacitando. Elas já têm a questão, né, algumas limitações da própria fibromialgia, mas aí por elas perceber, ah, não, eu tô sentindo muita dor, não vou conseguir mesmo, aí elas já vão antes de tentar. E aí isso vai acabando com o emocional, porque ah, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo. Então, olha só, gente, uma coisa que a gente está falando de sono, olha quanto que vai repercutir na sua vida. Tem a Lenir falando aqui, eu achava que sono era perder tempo. Olha aí, a gente está aqui para falar disso mesmo. Exatamente. Bom, vamos retomar um pouquinho os tipos de insônia, que eu acho que é importante para as nossas amigas aqui do Instagram, as nossas pacientes se inteirarem. Né? Existe a insônia inicial, que é aquela que o paciente, a pessoa, demora a pegar no sono. Né? A insônia inicial é muito comum no transtorno de ansiedade, né? Que tem uma afinidade com a fibromialgia. Existe a insônia intermediária, em que o paciente desperta à noite, muitas vezes com pensamentos negativos, pensamento acelerado. A gente vê muito esse tipo de insônia na depressão, é um exemplo, por assim dizer. Que E a são os insônia, sonos picados. a insônia fragmentada, é o sono fragmentado. Esse é aquele tipo que às vezes passa 6 horas na cama, acorda várias vezes e no outro dia certamente vai estar muito cansado. Então, essas são os tipos de insônia. E o que a gente precisa saber sobre insônia? A maioria dos quadros de insônia, eles são consequência, eles são secundários a outros quadros, que sejam quadros psiquiátricos, que sejam comportamentos que comprometem o sono, que seja, por exemplo, a fibromialgia. Então, é muito raro a gente encontrar uma insônia primária, que não tem nenhuma causa, o paciente simplesmente não dorme bem. Isso é raríssimo. Então, e ao chegar no nosso consultório um paciente com insônia, a gente precisa investigar bastante a vida desse paciente. Provavelmente algo aí está comprometendo o seu sono. Tem um termo que eu uso aqui, Mariana, com as meninas, que é as mulheres maravilhas. Né? E muitas mulheres que sofrem com fibromialgia têm o perfil de mulher maravilha, de querer abraçar o mundo, de salvar todo mundo, e aí não conseguem desacelerar. Então, nessa dificuldade de desacelerar, o corpo ele ainda está na ativa, né? Ele está ali com todo o sistema simpático aí encontrando a linha alerta, encontrando alguma coisa que pode ser feita para se defender. E ele não entende que é o momento para descansar. Então, essas mulheres superpoderosas aí, essas mulheres maravilhas, elas tendem a abraçar o mundo e a achar que não, eu tenho que ficar sempre atenta a tudo e não me permito descansar. Sendo que isso você não vai conseguir, você que está nos ouvindo, você não consegue ajudar o outro e não consegue se ajudar mesmo. Que você está adoecendo e está aí diminuindo as chances de viver mais, porque a dificuldade, as alterações no sono diminui, não é mesmo a taxa, o A gente, índice de. a Mulher Maravilha, a gente chama que é um perfil centralizador. Eu vou responder a pergunta da Caroline, que a gente já está falando sobre isso. Eu vou falar que, de fato, a necessidade de sono reduz sim com a idade. Consegui, ela fez uma pergunta breve. Voltando ao assunto dessas mulheres maravilhas, digamos assim.
É claro que a gente ter ao final do dia a sensação de dever cumprido, ela é maravilhosa. Inclusive é um estímulo, né? Para a gente permanecer nas nossas atividades pessoais, profissionais, enfim. Mas qual é o problema desse perfil de mulher? Essa mulher que normalmente ela é cheia de tarefas e ela, ao longo do tempo, consegue exercer várias tarefas. Ela, como um ser humano que corre sangue nas veias, ela tem seus limites, né? E aí vai chegar um momento que essa mulher, digamos assim, centralizadora, que quer tomar todas as decisões, que abraça todas as responsabilidades para si, uma hora ela vai adoecer. Isso é uma curva natural, né? A saúde mental tem limite, né? O nosso cérebro tem limite. E o que é comum ver nessas mulheres centralizadoras, além do diagnóstico de fibromialgia? Né? A gente vê muito transtorno de ansiedade generalizada e depressão, né? Falando nesse assunto, depressão e transtorno de ansiedade generalizada, muito comum nesse perfil de mulher, digamos, maravilha, em torno de 40 a 50% das mulheres que têm fibromialgia também têm transtorno depressivo ou ansioso. Então, isso só pode dizer que está tudo conectado, que não dá para avaliar nada de maneira separada, né? Nós somos seres humanos, né? Emoções, cérebro, corpo, está tudo junto. Então, essa mulher deve ser vista como um todo. Não tem outra maneira, né, de cuidar dela. A gente desmistificar o que é ser forte, o que é ser frágil, né? Que essas mulheres têm uma tendência de que não, eu não posso arregar aqui porque senão eu estou sendo fraca, eu estou sendo frágil, então eu sou forte, eu consigo. Só que força, gente, não necessariamente é você abraçar o mundo, é você conseguir fazer tudo. Você pode sim permitir ter a qualidade, ter uma qualidade de vida mesmo, um movimento mais tranquilo. Isso não significa que você está sendo vulnerável. Significa que você está se respeitando, que você está se amando, para que você possa ali desfrutar do aqui do agora, do presente, né? Porque a ansiedade é a preocupação do que pode vir a acontecer. E você nunca está aqui no presente, só seu corpo. E aí Sim. isso o seu corpo está gritando, pedindo ajuda. Então você pode sim parar e pensar ali, desmistificar o que é ser forte, o que é ser fraca. Eu falo muito do sistema familiar aqui também, Mariana, sobre essas repetições. Às vezes a gente aprende, por exemplo, na minha família. Minha família é uma família de mulheres que querem abraçar tudo, vão dar, estão à frente de tudo, às vezes até mais rápido do que o homem, e deixa o homem para trás. Né? Então eu precisei ir treinando isso, o meu movimento, para que eu não repetisse padrões disfuncionais da minha família. E isso acontece demais. Se você perceber aí que padrão é esse que acontece nas mulheres da sua família, você vai entender já muita coisa que você não precisa estar repetindo, que você está e está adoecendo. Importante salientar que esses períodos de crise, né, esses períodos, digamos assim, de se perceber adoecida, são momentos preciosos de autoconhecimento. É nos momentos de crise, é no momento que nós conhecemos as nossas fragilidades, que se abrem possibilidades, né? Nós temos uma tendência a repulsar as sensações ruins, né? O que é negativo. Mas tudo isso tem uma função. Então, assim, na verdade, é um esforço, e nós da saúde mental temos um papel nisso, de tentar fazer com que o paciente enxergue esse momento da dor como um momento de aprendizado, de autoconhecimento, e isso que você falou, de perceber como você se encontrou no seu sistema familiar novo, né? Como você se localizou naquele antigo, né? Que a gente anda, né? Nos sistemas familiares quando a gente casa, muda de posição, né? De filho para mãe, esposa e mãe, né? Então eu acho que com o auxílio de bons profissionais a gente consegue aproveitar a dor, quer seja uma dor física, quer seja uma dor emocional. Você consegue escutar, né? Aguça seu ouvido para, peraí,
Não é à toa que essa dor tá aqui, não é à toa que meu corpo tá roxo e eu nem bati, só que tá aparecendo roxo no meu corpo. O que que Uhum, meu corpo tá querendo falar, né? Muita fragmentação. Então a gente precisa trabalhar com essa integração de corpo e mente para que uhum, flua de uma forma muito mais harmônica. Tanto que eu defendo muito que a questão da doença. A doença é a nossa amiga. Ela está impedindo da gente morrer ou surtar. Ela está ali com uma mensagem, te falando que algo precisa ser visto. Então é exatamente. entender e adotar esses sentidos para você mesma. Exatamente. Nesse sentido, né, de autoconhecimento, e voltando para o nosso tema, é porque a saúde mental ela é um mar, né? Como eu digo, é Eu um não sei pano se para. está relacionado, né? E eu particularmente amo, então fico aqui, se deixar. Mas a gente voltando para a questão do sono, que assim eu acho que a gente tem que ficar atento para as nossas pacientes, são os comportamentos. Os comportamentos podem mais do que medicamentos. E às vezes muito mais do que qualquer transtorno ou qualquer diagnóstico, né? Então, assim, comportamentos que a gente tem que ficar de olho, que a gente tem que evitar próximo ao sono. Comer copiosamente, se alimentar em grande quantidade, evitar o consumo de cafeína após meio-dia, após as 12 horas, né? Após as 18, 19 horas, fazer um esforço para ouvir músicas mais tranquilas, deixar o ambiente mais escuro possível. Claro, sem penumbras, mas algo aconchegante, né? Talvez áudios mais tranquilos, evitar telas gerais, né? Celular, computador, TV. Tudo isso faz uma grande diferença na nossa vida. Eu digo que o som é um hábito e como qualquer hábito, exige repetição. No momento que você, todos os dias, no mesmo horário, passa a desligar a luz, ouvir músicas mais tranquilas, tomar um banho quente. Tem um estudo que fala sobre um banho quente, 90 minutos de dormir faz toda a diferença. Então, você fazer o do sono, né? Isso é uma maneira de se cuidar, é uma maneira muito simples. A gente já consegue ganhos, né? Então, sem mexer com medicamento, até aí, sem Até a roupa, né? Você já chegar em casa, tomar esse banho quente, colocar um pijama, você já está ensinando para o seu corpo, né, para o seu cérebro que você está se preparando para dormir. Tá ali desligando. exatamente. Bem, isso mesmo. E aí, outra questão importante é evitar ingerir líquido demais à noite, porque senão você acaba tendo que ir ao banheiro e despertar. Coisa simples que faz diferença também. E no mais, assim, é muito isso. Eliminamos todos os comportamentos que comprometem o sono. O que que ficou, né? Para as nossas pacientes que têm fibromialgia. Tem que ver as medicações que está usando à noite, né? Que podem afetar o sono. Alguns diuréticos comprometem o sono. Então, tudo tem que ser avaliado. Todo o ambiente, né? A seguidora falando do banho quente, pijama, é isso mesmo. Isso já manda uma mensagem para o corpo da gente que precisamos descansar. É isso mesmo, exato. É simples e efetivo, muitas vezes. Mas voltando para a questão do tratamento, né? Você eliminou todo o comportamento prejudicial para o sono, né? Tá tratando as suas dores. E a insônia ainda tá lá, você não tá dormindo. Eu acho, né, que demanda uma avaliação psiquiátrica, né? Ver o que pode estar causando essa insônia, se existe um transtorno de ansiedade, se estamos com alterações de humor que podem também comprometer esse sono. Então, como a gente fala, é uma avaliação muito particular, muito individualizada, né? Mas que Eu vou, normalmente. vou aproveitar a sua fala, Mariana, e pontuar algo que eu bato muito na tecla que psiquiatra, gente, não é pra gente doida. É pra gente que quer ficar mentalmente saudável também e que tem alteração química do cérebro que precisa de medicamento, assim como o estômago, assim como o coração, assim como a hipertensão. Então, a nossa saúde mental também, às vezes, precisa de um medicamento e é com o psiquiatra que você vai olhar com carinho para isso. Então, colocar grifado que psiquiatra não é pra gente doida, né? Pra gente saudável também.
para desmistificar até para que possa procurar um psiquiatra para ser medicado, para olhar para essa questão do sono. Justamente. A gente chama isso de psicofobia, né? Os pacientes vão aos médicos para emagrecer, vão para N questões, mas para cuidar muitas vezes da saúde mental, alguns ainda têm um certo preconceito, né? Mas isso está mudando, sabe, Jordana? Eu percebo Ainda bem, né? percebo uma certa busca por uma melhoria assim, na saúde mental, sabe? E aí, nossos horários, por exemplo, pós-comerciais são os mais cheios, porque são pessoas que naturalmente trabalham, né? Uhum. Filho e tudo, filhos, marido, enfim, e tudo mais. E para aqueles também que no momento não conseguem ter essa rotina, que estão adoecidos, né, de maneira muito alterados do ponto de vista da saúde mental, nós também, né, tratamos e cuidamos. Na verdade, estamos todos juntos e quanto menos a gente olhar a saúde mental de maneira assim, quanto menos preconceito, quanto menos ideias preconcebidas, melhor, sabe? Mais saudável. Mais você vai conseguir trabalhar, mais você vai conseguir ser próspero. Então, mais efetividade você vai ter na sua vida. E aí é um ponto que eu quero até que você abordasse aqui, Mariana, em relação à questão da medicação. Como que Uhum. funciona essa, quando a pessoa precisa de entrar com uma medicação? Como que é isso? Sim. Normalmente, o que que acontece, né? Existem indicações, né, expressas para o tratamento medicamentoso. Por exemplo, episódios depressivos iniciais, transtornos de ansiedades leves, muitas vezes são conduzidos com psicoterapia exclusivamente e com mudança de estilo de vida. Alguns casos, a gente observa uma repercussão maior na vida pessoal, na vida profissional, o tratamento medicamentoso se faz necessário. A gente indica, inicia uma terapia medicamentosa e faz uma avaliação periódica do paciente, né? O que eu converso com os meus pacientes? Que é o que você falou. A doença psiquiátrica, né, os transtornos não são etéreos, assim, inventados, né? Existem diagnósticos consolidados, né? E existem evidências neurobiológicas da existência deles. Então, assim, é algo palpável, digamos assim. Mas, entre outras palavras, a gente brinca na que não sangra. Então, talvez para alguns seja difícil ver essa alteração e sentir mesmo o próprio paciente. Bom, o Eu paciente. vejo um parêntese aí, eu vejo algumas pacientes minhas com fibromialgia com um sofrimento enorme, falando assim, às vezes eu acho que eu preciso quebrar o braço, quebrar minha perna para ver que eu tô sentindo dor, porque ninguém acredita. É Uhum. muito triste, né? Ouvir relatos assim. O que é subjetivo, né? É difícil para o ser humano. Para algumas pessoas, o sexo masculino tem mais dificuldade ainda com o subjetivo, né? O que é subjetivo é difícil de se conduzir. Até para o paciente que está com essas sensações dolorosas, com essa alteração do sono, né? A fibromialgia anda muito junto, né, da saúde mental e da psiquiatria, porque são doenças que exigem mais do que o físico para se perceber. E o relato do paciente é fundamental, né? O relato a gente leva em conta, é muito clínico. A gente não vê tanto em exames laboratoriais, né? Voltando para avaliar psiquiátrico, o que a gente faz? O paciente chega para a gente pede exames gerais, né? Existem alterações orgânicas que podem provocar sintomas depressivos, ansiosos. Por exemplo, doenças de tireoide, anemia, deficiência de vitaminas, tudo isso pode gerar alterações do humor, alterações psíquicas. Então, o psiquiatra tem que avaliar a parte laboratorial, sem dúvida. Além disso, ele faz o diagnóstico e inicia um tratamento medicamentoso. As perguntas que eu ouço muito, doutora, vou ficar viciado no remédio? Não, na maioria das vezes não. Os ansiolíticos mais modernos, eles não causam dependência, mas a sua retirada é supervisionada e orientada pelo especialista. É assim com os remédios para pressão alta, por exemplo, para hipertensão. Para você tirar um remédio para sua pressão, você não tem que ir ao cardiologista?
é a mesma coisa. Porque é gradativo, né? Não dá para É, tirar de uma vez. é. Existem medicamentos a tarja preta que causam dependência mesmo. A prescrição deles é necessária, mas para uma minoria de pacientes. É um medicamento muito bom para usar para alguns diagnósticos por um período curto, mas deve ser retirado. E um dado importante sobre o tarja preta é que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa muito interessante. Apenas 20% das prescrições dos tarjas pretas eram feitas por psiquiatras. Quer dizer que outros médicos estão prescrevendo tarja preta. Então, a gente tem que avaliar isso de perto. A necessidade é mínima, existem critérios para eles serem usados, mas a minoria de pacientes. E esses medicamentos, esses são mais perigosos e devem ser usados com muita supervisão. Sim. É algo muito sério que é importante a gente até frisar e pontuar. Tem vários outros especialistas receitando medicamentos que não são da área. E eu acredito muito que é cada um no seu quadrado, né? Não falando que o outro profissional não sabe o que está fazendo na área dele, ótimo, né? Mas é respeitar também a área da psiquiatria, porque se não precisasse, não existia, né? O psiquiatra ali para fazer. Então, foi medicado com remédios que é da psiquiatria, que é da saúde mental, vai no seu psiquiatra, procura um psiquiatra de confiança. Pessoas Aqui em do Goiânia, né? Tem aqui a doutora Mariana, vários ótimos profissionais, para que você se respalde, se resguarde também. Que tem a questão também hormonal que o psiquiatra precisa ir avaliando e ponderando, gente. Então, assim, nós somos seres aí biopsicossocial e espiritual, somos seres integrais que não dá para ficar ali na caixinha olhando só para uma. É abrir o leque e perceber que riqueza é você, que você é tão rico que não dá para ficar preso só em uma especialidade. Então, é ter esse cuidado e ir para o psiquiatra mesmo para tomar essas medicações, porque as crenças, né, de que vicia é porque está medicado de forma equivocada. Exatamente. Importante saber, além de desmistificar o tratamento psiquiátrico, que é muito importante os pacientes terem ciência disso. O tratamento psiquiátrico, por exemplo, quando você trata a sua depressão, você está evitando, por exemplo, é uma maneira de evitar Alzheimer. Né? Existem artigos, existem evidências científicas de o tratamento da depressão evita ou torna mais tardio possíveis sintomas demenciais. Então, você está protegendo seu cérebro, você está protegendo suas sinapses, né, seus neurônios. É isso que as pessoas têm que passar a observar, ouvir, né, de especialistas de verdade mesmo, né? Isso já é conhecido no meio da saúde mental. Então, tratar do seu humor é um fator positivo de longevidade, né? Eu acho que assim como se alimentar de assim como evitar comportamentos de risco, né? Exposição a comportamentos, assim como vigiar o coração, né? Que tem os check-ups cardiológicos, né? Em que a gente que faz eletrocardiograma e tudo mais. Vigiar a saúde mental é fator de proteção. Exatamente. E falando da questão da alimentação, lá em cima, a Lalinha pergunta sobre a questão do. Ela come doce para relaxar no final da noite. E o doce é açúcar, Lalinha. Açúcar ele vai dificultar no seu processo aí do sono também. E vem a ansiedade junto com o doce, porque vai te deixar mais agitada. Então, uma das coisas que você pode ir fazendo para aliviar e para equilibrar é um yoga, uma meditação, uma respiração, né? Eu percebo muitos relatos que água gelada, quando depois que tem a vontade de doce, toma uma água gelada, passa, né? Então tem relatos que fazem isso, que falam isso e que tem um benefício. Então é você encontrando e experimentando, que a gente está dando dicas, mas não tem receita de bolo que você vai fazer isso e vai melhorar para você.
É você experimentando essas dicas e percebendo como que o seu corpo reage com isso. Entender que o doce ali no final do dia, ele tá sendo disfuncional para você. Tá te prejudicando, porque além de te acelerar, vai te deixar mais ansiosa e vai te prejudicar no sono. Uma questão importante é que é uma formação de hábito, né? Talvez essa, esse exemplo dela, da Larinha, é muito bom. Ela acostumou-se a comer doce para dormir. Isso é comportamental. Isso se transforma num hábito, né? E o corpo passa a sentir. Assim como você se acostumou a dormir em determinado horário, o doce, maravilhoso, damasco, super saudável. Mas um doce antes de dormir se transforma em um hábito e pode ser prejudicial, né? O açúcar é estimulante, né? Então isso pode comprometer o sono. Um chá, por exemplo, né? Uma dica da Braga Bell é muito interessante. O hábito de tomar chá é muito saudável. Não pode ser em grande quantidade, senão você vai acabar tendo que ir ao banheiro, né? Mas é formação de hábito. O nosso cérebro aprende hábitos, né? Eu costumo dar o exemplo da estrada de chão, como funciona o nosso cérebro para criar hábitos, né? O nosso cérebro ele vai para o caminho mais fácil e o que mais dá prazer para você. Então, você criando ali, vamos pegar o exemplo da Lalinha, tomando ali, comendo um chocolate todo final de tarde, todo início da noite para relaxar, o cérebro ele já associou que não, para relaxar eu preciso do chocolate. Então, não comer chocolate é sinal de não relaxar. Como então você pode trocar e criar esses novos hábitos? A estrada de chão, quando você vai numa fazenda, você costuma ir pela estrada já pronta, né? Você não vai pelo mato. Por quê? Porque é mais fácil ir por lá. Agora, se você para de passar por essa estradinha que está feita e começa a criar uma nova estrada naquele mato, o mato começa a morrer e a estradinha começa a nascer o mato. Então, a questão, eu faço essa analogia para vocês terem uma ideia de como que funcionam esses novos hábitos. Vai ser fácil passar por meio do matagal lá para criar uma nova estrada? Não vai. Mas conforme você for passando, vai matando esse mato e vai criando uma estrada que fica muito firme. Então, no Uhum. início, pode ser que seja mais difícil. Mas quando você vê, você já tirou esse hábito que está te prejudicando e trocando por hábitos muito mais saudáveis. Tô adorando as meninas conversando sobre o Vamos chá. deixar. Adoro o fato. Camomila, cidreira, melissa, hortelã, nesses casas de chá, o rooibos, são todos chás que promovem relaxamento. E muito interessante e necessário que a Ilma falou, que tem que se atentar muito aos chás verde, chá branco, desinchar. Esses, por exemplo, não costumo prescrever. E para aquelas pessoas que gostam, que seja pela manhã cedinho, porque à noite, de fato, tem cafeína e pode comprometer o sono. Então, à noite, não tomar chá verde, chás pretos, chá inglês, chá branco, desinchar. Todos esses não podem ser tomados à noite. Para pacientes, ansiedade intensa e sono comprometido, o ideal é não tomar. E os que podem tomar, tomar com equilíbrio, porque Tem. tem a questão do xixi, né, de acordar durante a noite prejudicar seu sono, e tudo em excesso também cria uma disfunção no organismo. Uhum. O leitinho quente à noite, se for um hábito e se for em pequena quantidade, não tem problema. Adorando as perguntas aqui. Não, tá ótima essa interação aqui das meninas, muito bom mesmo. E o que mais que a gente pode falar aqui sobre dicas para que elas possam diminuir ali a intensidade das dores através da qualidade do sono? Outra questão importante, todo comportamental e que até esses dias postei e foi muito interessante assim, a repercussão a questão do quarto, da cama, ser o ambiente sagrado do relaxamento. Então, a cama não é lugar de discussões, né?
As discussões, as preocupações a gente pode deixar, né, para fora do quarto, fora da cama. A gente vai deixar a cama para dormir, né, para estar com quem a gente ama, que seja filho, que seja o nosso companheiro, e aí vai, né, dos hábitos que a gente respeita muito de quem, né, de quem a gente ama. Então a cama tem que significar o relaxamento. Então, não está dormindo, estar com preocupações, tem que sair da cama. Essas questões têm que ser fora da cama. É uma maneira de ensinar o cérebro, de adestrar mesmo, essa questão da estrada que você falou. É um adestramento. Outra questão que até o seguidor está falando e que tem tudo a ver é meditação, né? Hoje existem apps de meditação, existem Instagrams interessantíssimos de meditação, que são ótimas maneiras de relaxamento, né? Para a gente fazer, executar antes de dormir, né? E ao acordar também. Então a meditação é bacana. Os óleos essenciais, eu acho que umas mulheres falaram, mencionaram isso dos óleos essenciais. Hoje existe estudos, né, que evidenciam uma certa melhora do humor, redução da ansiedade. Se eu não me engano, com lavanda e um outro que eu esqueci o nome, que os estudos estão revelando. É tudo muito incipiente, mas está daquela proporcionar um ambiente acolhedor para o relaxamento, né? Isso são medidas muito simples que todo mundo tem condição de fazer, né? Uhum. A Cristiane está perguntando aqui como então deixar os problemas lá fora. Eu costumo dar um exemplo, Cristiane, foi a Cristiane mesmo que falou. Eu publiquei até esses dias no meu Telegram, tem um grupo exclusivo para as mulheres com fibromialgia no Telegram. Inclusive, quem quiser entrar para saber sempre dicas, informações sobre fibromialgia, é só clicar no meu link que está lá na minha bio. E uma das dicas é você fazer o ground. O ground é uma postura de aterramento onde você vai se reenergizar. Você vai ter essa troca de energia em que você vai pegar toda essa carga, esse peso que está com você, e você vai jogar para a terra e vai reenergizar com a energia da terra. Eu tenho uma postura, eu postei essa figura lá no meu grupo do Telegram, não dá para fazer agora e não dá para colocar aqui para vocês. Mas você vai ficar com as pernas paralelo, com o joelho levemente flexionado e jogar o seu corpo para frente e até a cabeça. E aí você vai levantando vértebra por vértebra lentamente com os olhos abertos, respirando até que você chegue totalmente no e fique em pé. Isso já ajuda na reenergização e alivia muito a questão das preocupações. É claro que você não vai esquecer, né? Preocupação não é uma amnésia, que você vai esquecer de tudo, mas vai te reequilibrar, se reenergizar. Essa questão com a energia, com quanto que você está carregada, isso pesa muito para a questão do sono. Se você está dormindo carregada, você acorda como se um caminhão passasse na sua frente, em cima de você, na verdade. Então, fazer essas posturas, fazer uma invertida, quem tem o costume de praticar yoga, ajuda muito, né? Vai sangue para a cabeça num fluxo adequado para que você consiga ter esse reequilíbrio. Então, é uma dica aí, Cristiane, que eu te dou para que você consiga. Uma outra dica é você colocar no papel antes de dormir tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você tem para fazer que ficou em aberto. Porque quando a gente fica muito na mente, o que a gente tem que fazer é a nossa memória de trabalho, o cérebro ele não descansa. Então ele vai ficar com medo de esquecer e você vai estar lá trabalhando o tempo inteiro. Quando você passa para o papel, ele sente, não, eu posso esquecer agora, então eu Até posso descansar. Então, escrever, né? Colocar ali na cadernetinha, deixar para o lado, falar assim, tá aqui, amanhã eu olho, vai te ajudar também a desligar. e executar tudo isso fora do seu ambiente de relaxamento. Que é aquela maneira de adestrar, né? Adestrar as preocupações, quando elas não são doença, né? Quando são preocupações simples, né? As preocupações, elas são necessárias, né? Eu vejo o paciente, ai, doutora, eu tô cansado de preocupar. Não, gente, é necessário. Vocês chegaram onde estão por preocupar, por
planejar a vida. Então, é que tem momento que não é mais de planejar, né? É um momento de descansar. Colocar essas horas para tudo. Inclusive, a ansiedade ela é importante para a gente. Nossa humanidade ela vive até hoje por conta da ansiedade. Então, você fica ansiosa para se dedicar mais a um cuidado com seu filho, com seu marido, com uma apresentação do trabalho. Agora, quando começa a prejudicar a sua rotina, aí a gente precisa ter um alertinho aí e olhar com carinho. Uhum. Valinha tá aqui falando que dorme sempre pensando no que ela vai fazer no outro dia. A E a gente... Ludmila, sobre as terapias alternativas. Então, existem estudos, né, que evidenciam melhora significativa do sono, do humor, da ansiedade com as terapias alternativas que existem. É uma tentativa, né? É uma maneira de autocuidado muito válida, mas que ter uma luzinha, alguém de perto que gosta de você, psicólogo, alguém que percebeu você, né? Percebeu algo diferente na sua saúde mental, algo que está repercutindo negativamente na sua família, no seu ambiente profissional, se faz necessária a busca pelo psiquiatra e pelo psicólogo, né? E aí, então, essas terapias alternativas, elas vêm para somar nisso tudo, né? Muitas vezes. Uhum. Elas vêm para agregar mesmo, né? Não é uma coisa ou outra. Então, eu gosto muito da ideia de você experimentar e ver o que é bom para você. Não excluindo o fato que é importante você olhar para o seu emocional, porque nenhuma outra abordagem, né? Mesmo a acupuntura, reiki, microfisioterapia, não são psicólogos, não é psicoterapia, nem apoio psicológico. Então, é importante você ter um profissional da psicologia por perto. Dependendo do caso, também a psiquiatria. Então, esses dois profissionais, eu falo muito que a psicologia e a psiquiatria é um casamento. Então, Sim, quando vem paciente, eu percebo que precisa de encaminhar a psiquiatra, é o psicólogo que vai fazer isso. É ele que vai ter esse olhar atento para esse encaminhamento. é. Vou responder a pergunta da Simone. Treinar no fim da tarde pode atrapalhar o sono? Pode. O que que se preconiza? Pelo menos, principalmente para quem tem dificuldade para dormir, o sono é uma questão. Ele deve evitar treinar pelas 5 horas antes de dormir. Então, se você dorme às 22, você pode treinar até às 17, né? Depois disso, a gente fala proscrito, né? Porque o treinamento em si, ele é uma maneira de despertar. Então, pode comprometer sim. A Cristiane fez uma pergunta interessante. E quando somos ligados 24 horas e não conseguimos desacelerar o corpo? Tenho muita energia. Então, isso vai muito do temperamento também, né? A Nós, né, gente falou, né? psiquiatra e o psicólogo, a gente não quer tratar personalidade, temperamento. Na verdade, o problema é quando isso pode promover o, né? Quando isso se transforma em insônia, quando isso se transforma num transtorno de ansiedade, aí essa energia demais pode atrapalhar. Mas se você está funcionando bem assim, não é essa mulher maravilha que as pessoas falam por aí, se tem os seus momentos de relaxamento, saúde mental e física, tá bom? Não tem problema nenhum. E não é à toa que você é acelerada demais, que você tá preocupado o tempo inteiro demais. Você foi aprendendo a tomar conta de tudo o tempo todo. Então você vai começar a desaprender, né, através do apoio emocional e entender como que é olhar para você, colocando você como prioridade. Porque o não desligar significa que você está colocando prioridade em outras coisas e não a você. Então, isso você está fazendo um movimento de adoecimento. Logo, o seu corpo grita, você começa a adoecer, porque o adoecimento é o único momento hoje que eu percebo que as pessoas param para falar assim: não, vou no médico. Nunca Peraí, tem tempo. é o Quando adoece, arruma tempo. verdade. Então, é tomar esse cuidado, Cristiane, e começar a perceber o seu movimento na vida. O que você tem feito na vida que não está te deixando se colocar como prioridade? Aqui a Mil e Maria também.
É o perfil. E nós somos criadas, né, Mariana? Nós somos ensinadas a isso hoje. É, Antes, a mulher era ensinada a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a procriar. E hoje a gente precisa, teve um novo boom que, não, a gente precisa ser muito ativa, mostrar que a gente dá conta, substituir os homens, porque não tem que ter tempo ruim com a gente, não. Só que é uma cultura que a gente precisa encontrar o equilíbrio, entrar em contato com o nosso feminino, né? Perceber o nosso movimento também. para uma próxima live, chama Sobrecarga Feminina e Materna. Disso, pacientes com fibromialgia, pacientes com transtorno de ansiedade, transtorno de... Nosso consultório está cheio, né? São as super mulheres que uma hora tem prazo, né? Infelizmente, super tem prazo de validade, porque nós temos sangue nas veias, né? A gente chama isso de sobrecarga feminina e materna. A mulher absorvendo todas as funções, essas mil e uma utilidades, e ainda tem que ser bonita, ainda tem que mostrar-se feliz, e ainda tem que fazer homeschool em casa. Então, assim, o céu é o limite. Até que ponto isso é saudável, né? E aí, educação nas redes sociais, todo mundo maravilhoso e feliz. Será que é assim mesmo? Então, isso eu acho até convido para uma próxima live, que é a saúde mental feminina, né? Acho que o que essas crenças do momento estão trazendo e tentando impor para nós mulheres. O quanto carrega, né? A obrigação de ser o que a gente vê nas redes sociais. Eu Só acho, que o que está nos bastidores, cada um sabe de eu si. acho E é importante ser ouvido. pensar para um próximo tema, para as nossas mulheres que estão seguindo aí e assistindo essa live, até que ponto vai tudo isso, né? Ser super o tempo todo. É uma ótima reflexão. E vamos fechar com essa reflexão para que essas mulheres possam perceber também e dar prioridade para si, para essa qualidade do sono. E comecem a exercer, meninas, essas dicas, vão percebendo como que vai sendo para vocês. Usem as dicas e vejam como que o seu corpo reage. Eu gosto muito de falar do corpo, porque o corpo ele fala o tempo inteiro com a gente. Então, sente, experimenta e vê o que que vai ser bom para cada uma, tá Isso. bom? Eu quero, Jordana, agradecer essa oportunidade. O- Eu me encontrei no tratamento com mulheres, assim, acabou que no meu consultório 65, 70% das minhas pacientes são do sexo feminino. Então, cuidar da mulher para mim é especial, me realiza e me ensina. Então, obrigada por estar aqui. Agradeço aos nossos amigos do Instagram pelas participações. Eu sempre fico muito feliz com a participação de todo mundo. E é isso. Foi ótimo, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua abertura de estar aqui hoje, tirando as dúvidas das mulheres também. E todas vocês que tiraram esse tempinho para ouvir, que já é um ótimo sinal que vocês já estão aí com a anteninha ligada para se cuidarem. Então, um beijo, foi ótimo, Mariana. Gratidão. Obrigada. Tchau, Jordana. Tchau. Vamos dormir. Vamos! Tchau, tchau.